Esperando o pessoal entrar, então começou a entrar. Vou passar o link aqui também para o povo aqui da coordenação. Ô, Tassi, você já está com o link aí? Gustavo, só estamos Já nós. começou. Já estamos, não, já começou. Já Já está Só estamos rodando? nós ou está estamos aberto? online. Está aberto, já começou. Já está aberto, já começou, está todo mundo online já tem bastante gente na sala. Então a gente pode começar aqui. Gostaria de dar bom dia a todos. Meu nome é Gustavo Ferreira, atualmente sou presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. É com muito prazer que a gente inicia aqui esse dia, trazendo para vocês o lançamento do RBT do primeiro semestre de 2023. Hoje é dia 31 de agosto de 2023. Vamos discutir um pouquinho sobre o momento atual da atividade de transplante do nosso país. E eu trouxe aqui para esse momento, para essa reunião, pessoas que vêm trabalhando diuturnamente nessa atividade para que a gente consiga oferecer cada vez mais oportunidade de transplante para todos os brasileiros. Gostaria de, primeiramente, apresentar aqui a nossa convidada especial desse manhã, doutora Daniela Solomão, coordenadora do Sistema Nacional de Transplantes. Seja bem-vinda, doutora Daniela. Obrigado por disponibilizar seu tempo de estar aqui conosco para discutir esse tema conosco. Obrigada. Gostaria de agradecer à Associação Brasileira de Transplante de Órgãos pelo convite e dizer que é um prazer estar aqui nesse momento muito especial, momento de lançamento de dados do resultado do primeiro semestre de 2023, momento de recuperação do nosso sistema após um momento muito difícil, que foi a pandemia, e trabalhar com pessoas extremamente dedicadas, competentes, é uma honra. Obrigado, doutora Daniela. Muito obrigado pela presença. Agora gostaria de convidar também a nossa vice-presidente da BTO, a doutora Luciana Haddad, que vem ajudando muito nesse momento que a atividade de transplante vem desenvolvendo. Seja bem-vinda, doutora Luciana. Bom dia a todos, obrigada, Gustavo. É uma honra participar dessa mesa com colegas tão importantes e, nesse momento, como a Daniela ressaltou, uma retomada tão esperada aí dos números que nós vamos mostrar para vocês em relação à doação e transplantes no Brasil. Bom dia a todos. Obrigado, doutora Luciana. Também contamos aqui hoje com o professor Medina, responsável por um dos maiores programas de transplante renal do mundo, vem contribuindo também incansavelmente para a atividade de transplante do nosso país. Seja bem-vindo, professor Medina. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Daniela. As duas questões principais é como fazendo para retomar os transplantes na mesma projeção de crescimento que tinha antes do Covid. Isso não é tão difícil fazer, mas o mais difícil de tudo é corrigir a disparidade geográfica que tem no país. Nós temos alguns estados que têm um número de transplantes muito grande, que oferece a mesma condição para o paciente ser transplantado como os países que têm um número mais grande, maior de transplantes, como a Espanha, mas tem um número grande de estados, mais da metade dos estados brasileiros, que faz um número muito pequeno, 7 estados não fazem nenhum transplante. Isso não é justo, nós precisamos trabalhar para corrigir essa disparidade, e esses números ajudam a direcionar nesse sentido. Perfeito. Muito obrigado, professor Medina. E conosco aqui também hoje o nosso editor do RBT, coordenador do programa de transplantes também de Porto Alegre, na Santa Casa, o professor Walter Duro Garcia. Seja bem-vindo, Walter. Muito obrigado, Gustavo. É um prazer estar com vocês discutindo esses aspectos do registro, a nossa retomada do crescimento e, como disse Medina, as nossas disparidades que têm que ser melhor avaliadas e realmente avançar nesse setor. Muito contente de participar desse encontro. Muito obrigado, Walter. Só para pontuar a todos, o Walter vem conduzindo o registro desde o início, logo não no início, no primeiro lançamento, mas há muitas décadas o registro nosso. Esse registro tem sido de muita utilidade pública para todos nós, vem ajudando não só os centros de transplante, mas também os nossos gestores a tomada de decisões importantes baseada
exatamente no que a gente vai discutir aqui hoje. Então, eu vou trazer para vocês apenas, inicialmente, alguns números que vão ser publicados agora, após essa apresentação, vai estar disponibilizado no site, e a gente inicia-se agora a nossa apresentação. Só um segundo. Vocês estão conseguindo ver aqui o meu slide, então vou iniciar aqui a apresentação para vocês. Em primeiro lugar, agradecer aí toda a diretoria, o conselho da BTO, que vem fazendo um trabalho muito importante desde o início do programa e da BTO em 1986. Hoje nós estamos compostos com toda essa equipe aqui, possuímos também nossos departamentos. Os nossos departamentos têm funções específicas de cada órgão, cada um responsável por uma atividade dentro. Nós somos um grupo bastante heterogêneo em atividade, ou seja, então nós temos em cada departamento a sua atividade específica de cada órgão, temos também as nossas comissões, fazem um papel muito importante. Então, esse é o modelo que a BTO é desenhada hoje. E o primeiro número que eu gostaria já de dividir com vocês são dados entre janeiro e junho de 2023. Esses aqui são os números absolutos de transplante no nosso país. São 6 meses de levantamento, né? Aqui a gente tem o número total de cada órgão, foram 208 corações realizados nesse período, fígado foram 1.103, intestino até aquele momento ainda não tinha, o multivisceral 1 transplante, o pâncreas 56, o pulmão 32 e 2.847 rins. Isso oferece para a gente, dividido em transplante vivo como falecido, e à direita aqui o número de equipes ativas desse período que nós estamos citando aqui, de cada órgão ali. Isso completa um total de transplantes de 4.247 transplantes no primeiro semestre desse ano. Tecidos, nós também temos as córneas, que foram feitas quase 8.000 transplantes de córneas, e os transplantes de medula, ultrapassando 2.000 transplantes de medula. E ali à direita o número de equipes que nós temos de medula. Bom, o primeiro dado, e talvez o mais importante que a gente tem para trazer para vocês, é que nós, pela primeira vez, atingimos os 19 doadores por milhão de população na sua série histórica. Nunca na história da atividade de transplante brasileira nós atingimos um número dessa monta, 19 doadores por milhão de população. Como o próprio professor Medina já citou ali na sua introdução, a gente consegue observar claramente a disparidade dessa capacidade de doação entre os estados. Nós temos estados como Paraná e Santa Catarina fazendo mais de 40 doadores por milhão de população. Depois nós temos um segundo grupo que contém, surpreendentemente, Rondônia entre esses estados, e depois vindo do Ceará, que já tem uma tradição muito grande na doação de órgãos, Rio Grande do Sul, São Paulo, o Distrito Federal e o Rio de Janeiro, entre 20 e 30 doadores por milhão de população, e depois entre 10 e 20 nós temos estados como a Bahia, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Sergipe e Espírito Santo. E depois estados com a menor capacidade de doações. Então esse é o primeiro dado, ele é muito positivo, do ponto de vista de número, é um recorde histórico. Vou trazer para vocês aqui esses dados da história desde 1997, quando é criado o SLT, né? As nossas leis foram ali organizando todo o Sistema Nacional de Transplante, como foi a evolução das doações no nosso país. Vocês podem perceber que vinha um crescente histórico, a gente sempre teve capacidade de aumentar o número de doadores no nosso país. No entanto, a pandemia veio, infelizmente, impactar duramente nessa atividade. Tivemos uma queda expressiva do número de doadores, e agora, com muita alegria, a gente traz essa informação que em 2023, no primeiro semestre já, a gente consegue atingir esse recorde histórico com 19 doadores por milhão de população. Essa talvez seja uma grande boa notícia que nós temos para hoje de manhã. Depois,
Aqui o número de transplantes por milhão de população, eu gostaria de dividir aqui com vocês que as doações cresceram. Um órgão que bateu o recorde já desse primeiro semestre foi o coração, um recorde também histórico, 2 transplantes por milhão de população. Isso traz para a gente um alento, uma vez que a gente teve bastante repercussão recente com relação ao transplante de coração. Então, a gente demonstra que no primeiro semestre nós batemos o recorde também do número de transplantes de coração. Isso também se repetiu com o fígado, com 10,9 transplantes por milhão de população. O número anterior era de 10,8 no recorde histórico em 2019, pré-pandemia, mas a gente ainda não conseguiu atingir isso, nem com o pulmão, nem com o pâncreas e nem com o rim. Então, esses são dados que a gente poderia discutir também. Aqui são os números de notificações que nós tivemos, notificações de morte encefálica e a não concretização da doação dos órgãos, ali os motivos de causas médicas, parada cardíaca, morte encefálica não confirmada e outras causas. E o número que mais chama atenção aqui é a chamada recusa familiar. Numa série histórica nossa, a gente vinha mantendo níveis inferiores a 49, entre 42 e 44 de recusa familiar. Esse número hoje representa, apesar do aumento do número de doações, a recusa aumentou também, ou seja, a gente poderia ter uma capacidade ainda maior de oferta de órgãos no nosso país, uma vez que cada 2 brasileiros diagnosticados com morte encefálica que poderiam ser doadores, somente um realmente está efetivando essa doação. A gente poderia crescer muito ainda nesses números. Isso talvez vai ter que ser um trabalho muito bem combinado junto com o Ministério da Saúde e a BTO e com as centrais estaduais de todo o país, um trabalho específico de conscientização e talvez essa apresentação aqui hoje ajude a gente a trabalhar esses dados. Aqui, a causa do óbito, né, a maioria dos doadores do sexo masculino, a principal causa de óbito hoje para as doações está relacionada ao acidente vascular cerebral. A faixa etária desses doadores, na sua maioria, estão entre 50 e 64 anos. Nós temos 13% dos doadores acima de 65 anos. Esse dado também é muito relevante, mostrando que a gente tem conseguido avançar na doação em pacientes até mais idosos, e a grande maioria dos pacientes que doam são do grupo O, e 35% do grupo B, do grupo A, 13% do grupo B e 4% do grupo AB, tipo sanguíneo. E agora, um dado que é muito importante são o número de pacientes aguardando em lista em junho desse ano. Aqui é muito importante a gente ressaltar que a BTO faz a contabilização apenas dos receptores ativos em lista. Por isso, a gente analisa uma forma de um pouquinho diferente do SNT, do Ministério da Saúde. Vai ter um pouquinho de diferença nos números entre o SNT e a BTO, porque a gente avalia somente os que estão ativos. Aqueles que foram inativados em lista por algum motivo, seja ele clínico ou não, eles não entram nessa nossa contabilidade. Então, a gente vai perceber aqui que existe uma diferença nos números que nós temos hoje. De rim, 31.541 pessoas adultas aguardando, com 440 crianças, 490 crianças aguardando. E ali nós temos no fígado, no coração, pulmão, do pâncreas, rim e córnea, totalizando 57.347 adultos ativos aguardando em junho desse ano. E no transplante pediátrico, né, na lista de pacientes de espera pediátrico, são 1.175 pessoas, crianças aguardando, delas 490 rim, fígado 68, coração 59, pulmão 7 e córnea 551. Bom, esses são os dados que a gente gostaria de inicialmente discutir com vocês. São os dados que estarão disponíveis na íntegra no site da BTO
às 10 horas em ponto. Todos terão disponibilidade de acessar esses dados. E aí eu gostaria agora de convidar o Dr. Walter Duro Garcia para discutir sobre o editorial que ele publicou nesse nosso registro. Por gentileza, Paulo. Pois não, obrigado, Gustavo. Para nossa alegria, nós voltamos a 2019 nos doadores. Passamos um pouco, nos transplantes subimos em alguns, caímos, ainda não chegamos no nível 2019. Então, nós estamos agora, neste momento, saindo da pandemia no transplante. Esse é o primeiro ponto que é importante. Então, possivelmente, Gustavo, e esse é o nosso planejamento, que neste fim de ano a gente consiga, nos órgãos que ainda não chegamos ao nível 2019, no fim do ano a gente atinja, e alguns deles, principalmente o coração e o fígado, ultrapasse com uma certa segurança. Dois aspectos que eu gostaria, o editorial está ali, está bem explicado, que eu gostaria assim, de levantar para o Medina tocou num que é fundamental, e nós temos a região norte, que é o calcanhar de Aquiles, e eu gostaria de, nesse momento, prestar uma homenagem para Rondônia. Rondônia, que está há 2 anos sem fazer transplantes, não tem programa de transplante com doador falecido ativo, tem uma taxa de doadores que é a terceira do Brasil, só abaixo de Paraná e Santa Catarina, graças a um esforço muito importante das equipes de procura da Rondônia, que se sabe da dificuldade de doação lá e num lugar em que tu não tens o incentivo do transplante próximo. Então, isso é importante, mas, assim, nós temos pouquíssimos centros fazendo transplante de rim. Tínhamos no primeiro semestre só Pará fazendo com 3 equipes, agora Amazonas recomeçou. Temos uma equipe que fez o primeiro semestre em toda a Amazonas para fígado, e os outros órgãos não tínhamos equipes. Então, nós temos que focar muito no Amazonas. Um outro aspecto que eu gostaria de comentar, que é importante, quando a gente fala em programa de transplante, nós temos um tripé. Esse tripé é a doação, é a lista de espera e o transplante. Sempre quando pergunto, puxa, a lista não está diminuindo, não há motivo nenhum para a gente diminuir a lista. A lista vai ter que existir. A lista está baixando, que bom, se baixar muito, nós vamos chegar num país como a Nigéria, que não tem transplante e a lista é 0. Então, a lista, ela tem que, mais importante que o número em lista, é quantos estão ingressando e se todos estão tendo acesso ao transplante, e quantos estão fazendo o transplante e quantos estão morrendo na lista. Isso, então, nós temos que colocar em lista todos os que precisam, isso é acesso ao transplante. Então, isso é fundamental. Nós temos que ter órgãos para transplantar eles, que é a doação, e nós temos que aproveitar estes órgãos. Por isso que tu mostraste, com o mesmo número de doadores, nós fizemos proporcionalmente mais fígado que rim. Por quê? Porque não se aproveitou os rins de forma como se aproveitou os fígados. Então, nós temos que trabalhar agora nesse tripé. Acesso a todos os pacientes em lista, e a gente já sabe, tem estimativas muito seguras de quantos precisam entrar em lista todos os anos, quantos transplantes a gente precisa fazer, e o que a gente tem que fazer para diminuir a mortalidade em lista. Não diminuir a lista, diminuir a mortalidade em lista e a lista rodar. Então, era isso que eu queria assim, passar. Realmente, a gente teve um aumento na doação, e isso é muito importante. De 2007 a 2017, a gente tinha feito um planejamento de 10 anos de passar de 7 doadores para 20. Houve a crise de 2013 econômica, uma série de coisas. Houve travou todo, inclusive o SNT, e não houve mais recursos, e foi muito difícil. Isso recuperou em 2016, e nós estávamos indo para a nossa meta de chegar aos 20 em 2020. A gente atrasou um pouco por causa dos problemas. E com a pandemia, que foi brutal para a população e extremamente grave para os pacientes transplantados e para os pacientes em lista, nos travou 3 anos. E agora destravamos. Então, acho que agora, daqui para frente, a gente tem a expectativa de que realmente vai melhorar. É isso. Microfone, Gustavo. Desculpe. Agora eu convido, muito obrigado, Walter, pela
considerações. Eu gostaria de convidar a doutora Daniela Salomão para fazer as considerações relacionadas à visão dela com essa notícia que nós trazemos aqui hoje do recorde de doações de órgãos no nosso país. Bom dia novamente. A brilhante apresentação, acho que ela demonstra claramente a pujança do sistema brasileiro de transplantes. E eu gostaria só de enfatizar alguns pontos que o Walter salientou, que eu acho extremamente importantes, que às vezes a gente vê muita ênfase do número de pacientes aguardando em lista. E eu acho o contrário, eu acho que se nós temos uma lista grande, é que nós damos oportunidade às pessoas de terem acesso ao transplante. Isso é algo muito positivo. E como o Walter disse, o importante não é a gente olhar o número de pacientes em lista, é a gente entender que o número de pacientes que estão na lista, se eles de fato estão tendo acesso ao transplante. Isso acontece, óbvio, com o aumento da doação, e é extremamente importante a gente mostrar que nós estamos realmente caminhando nesse sentido, de dar oportunidade para as pessoas entrarem na lista de transplante e aumentando a doação para que as pessoas em lista tenham o seu transplante realizado com o menor tempo possível, mas também com a maior qualidade necessária para a sua necessidade naquele momento. A gente sabe claramente que pacientes que entram em lista entram em gravidades diferentes e vão precisar que o sistema enxergue essa necessidade e transplante no tempo oportuno. Isso é algo muito importante para a gente enfatizar. Mas trago também que nós estamos atentos às dificuldades em relação à doação, as recusas nos preocupam, então é algo que a gente tem trabalhado, a gente tem um grupo onde a gente conversa com todos os coordenadores estaduais mensalmente. Então, nós fazemos essa análise do impacto em cada estado e como o Ministério pode atuar colaborando para que esses problemas sejam resolvidos. Então, a gente tem a recusa familiar com algo importante que está na nossa mira de atuação, mas temos também as contraindicações médicas, que a gente precisa também que os profissionais de saúde enxerguem o doador como algo muito precioso, que cuidem adequadamente para que a gente reduza também as contraindicações médicas e possibilite um aumento de doação e transplante. Eu gostaria de aproveitar o momento para dizer que, em relação ao transplante, o Ministério também tem visto uma dificuldade pós-pandemia, com aumento de custos e necessidade de apoio financeiro nos serviços, e nós estamos aqui finalizando uma portaria que vai permitir um aumento do incremento financeiro nessa atividade de transplantação, mas é um aumento financeiro que traz 3 indicadores muito preciosos para a gente, que atrela não só o volume de transplante realizado em cada serviço, mas também os resultados obtidos, através de sobrevida de 30 dias e 1 ano. Então, a gente espera que, no máximo, aí, em 1 semana, essa nova portaria já esteja disponível, e, a seguir, nós vamos começar a trabalhar uma portaria de incentivo também à doação. Então, essas são algumas novidades que eu queria trazer aqui hoje. Parabenizar todos que estão trabalhando no sistema, que a gente sabe da dedicação e competência de todo mundo. E me orgulhou muito, apesar do grande movimento de mídia nos últimos dias, mas perceber que todos nós representamos o mesmo sistema e, através das informações, das entrevistas, temos todos a capacidade de produzir exatamente a mesma informação. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Daniela. Uhum. Obrigado pelas palavras. Essa informação da portaria seguramente vai ser muito bem recebida por toda a comunidade de transplante e vai reverter em benefícios à sociedade. Esperamos, né, a partir de amanhã, né, Setembro Verde, iniciar com essa boa notícia para todos os brasileiros, recorde de doações, e temos capacidade de fazer mais. Como o Walter disse, a gente tinha uma previsão de estar fazendo mais de 20 doadores por milhão de população. Tenho certeza que com toda essa estrutura que foi montada pelo Ministério da Saúde, capacitando todas as centrais estaduais para realizar esse trabalho, que é muito importante para a sociedade, a gente consiga ainda atingir os 20 doadores por milhão de população até o final do ano, se tudo correr bem. Professor Medina, por gentileza, você poderia fazer também os seus comentários com relação aos números que nós conseguimos apresentar aqui agora? Eu acho que o Walter e a Daniela já sintetizaram muito bem a sua apresentação, eu não tenho nada a adicionar, exceto assim que a lista de espera
a tendência da lista no mundo todo a crescer, porque hoje, antigamente, transplantava só pessoas com uma determinada limite de idade. Hoje não tem mais limite de idade. Qualquer pessoa, independente da faixa etária que ela tem, desde que ela tenha saúde para receber, ela vai receber o órgão. E o número de Perfeito. pessoas que morrem em condição de ser doador, a tendência, quando tem melhoria da segurança pública, melhoria da assistência médica, é que esse número venha a diminuir. No futuro, nós vamos ter que trabalhar com outras opções, além daquela do transplante, com uma outra pessoa que nós chamamos de alotransplante, e talvez mover para o xenotransplante, que é o transplante utilizando espécies diferentes. Mas a fila cresce no mundo todo, não é só no Brasil. Nós podemos amenizar esse crescimento aumentando o número de transplantes, mas ela vai continuar crescendo. Muito bem colocado, esse dado é muito relevante. A gente não vai medir o nosso serviço por um aumento do lista, isso é muito importante a gente ressaltar aqui. Muito pelo contrário, a gente vai medir com qualidade, tendo acesso ao transplante a todo brasileiro. É isso que a gente está discutindo exatamente aqui agora. Queria só lembrar aqui que os Estados Unidos, com a maior capacidade de transplantar do mundo por milhão de população, tem uma lista hoje só de rim de mais de 100 mil americanos aguardando. E isso não diminui a qualidade do serviço do americano, muito pelo contrário, oferecendo acesso a todo americano, e é o que a gente está fazendo aqui nesse momento no Brasil. E gostaria de convidar a nossa vice-presidente, a doutora Luciana, para também fazer os comentários, uma vez que ela tem uma atividade diretamente do fígado. Bom dia a todos. Acho que uma das questões fundamentais é ressaltar a importância da análise de dados e da importância desse registro histórico que nos norteia ao longo dos transplantes das últimas décadas. Como é importante conhecer o número para trabalhar onde é possível trabalhar. Por exemplo, agora, analisando essa questão da recusa familiar, é um ponto que destoou da série histórica, ou seja, é um ponto onde podemos trabalhar para aumentar a nossa capacidade transplantadora de forma muito próxima, nos próximos meses. Então, conhecer o dado e ter uma informação baseada na nossa realidade é fundamental. Nós não conseguiríamos atuar e crescer sem ter essa informação tão precisa ao longo dos anos, né? Olhando o passado para projetar o futuro de crescimento. E outra coisa importante que acho que vale a pena ressaltar é o amadurecimento do programa de transplante nacional. Quando a gente olha esse número de doadores acima de 65 anos, nós que trabalhamos, por exemplo, com fígado, sabemos que o amadurecimento das equipes torna possível o melhor aproveitamento dos órgãos. E esse melhor aproveitamento dos órgãos é fundamental. Equipes, então, que tenham já uma experiência de longa data e uma expertise, um treinamento, faz com que os transplantes tenham o melhor resultado e que a gente possa utilizar um número maior de órgãos, ou seja, o bem mais rico da atividade transplantadora, que é o órgão doado, sendo utilizado a partir de uma alocação mais precisa. Isso só acontece com equipes sérias, trabalhando com experiência de longa data. E cada vez mais acho que a gente vai observar esse crescimento no Brasil, né? Equipes fortes, fazendo muito transplante, melhora resultado, melhora aproveitamento, e aí, obviamente, aquele tripé que o Walter deixou tão claro, começa a trabalhar de uma forma mais equilibrada e sempre tendo um número de pacientes entrando, né, nas listas, mas o transplante cada vez mais oferecendo um resultado bom para esses pacientes que tanto precisam. Ótimo. Muito obrigado, Luciana. Nós vamos aqui agora abrir para perguntas. Nós já temos algumas perguntas aqui da Folha de São Paulo, fazendo algumas perguntas. Eu vou orientar também que a gente pode abrir a voz da pessoa. Então, a pessoa pode clicar no levantar a mão, a gente abre o áudio, a pessoa pode fazer a pergunta específica para quem for, mas eu já vou citando aqui, a princípio, a Isabela Meron, da Folha de São Paulo. Ela faz o seguinte questionamento: existe alguma explicação para o aumento da recusa familiar comparado com os últimos anos? E tem alguma comparação com outros países? Essa recusa também ocorre em outros locais? Então, essa é a primeira pergunta da Folha de São Paulo para nós aqui hoje. Eu vou só fazer uma introdução, pedir para o Walter falar um pouquinho sobre recusa, que a gente tem algumas experiências internacionais muito relevantes com esses números. Realmente, Isabela, o número de recusa ele aumentou após a pandemia.
a gente tinha números inferiores a 42, 44% de recusa no Brasil. A gente vinha fazendo um trabalho muito duro para informar a sociedade da importância sobre isso, mas a pandemia veio modificar esses números. A gente acredita que talvez um dos problemas possa ser que a gente precisou de realizar um teste a mais, chamado PCR para o Covid. Isso é um exame complementar a mais que nós temos sobre aguardar um teste a mais. No entanto, a Daniela Salomão abordou a Câmara Técnica relacionada a isso, convidou a BTO para participar disso, e talvez saia alguma portaria mais recente, né, uma nota técnica mais recente, né, Daniela? Se você quiser comentar sobre essa nota técnica, como é que vocês estão trabalhando essa informação da necessidade do teste do Covid pré-transplante, pré-doação? Bom dia. Sim, o teste COVID é mais uma etapa após fechamento de protocolo de doação, que leva um tempo para ser realizado e às vezes impacta negativamente na vontade da família, né, de aguardar todo esse período necessário para o início de uma cirurgia de captação e liberação do corpo para os procedimentos funerários. A gente tem revisto a nota técnica, até por conta do final da pandemia e revisão dos riscos para o receptor em relação a receber um órgão de um possível doador com Covid. Isso já está sendo avaliado pela Câmara Técnica de Infecção, já foram feitas sugestões, vai passar agora pelas câmaras técnicas de transplante, já até foi enviado a proposta da nota técnica, e esperamos estar com isso finalizado nesse mês de setembro, e com isso reduzir esse tempo necessário para esse processo dar seguimento e aí reduzir também a recusa relacionada ao tempo de espera para a liberação de corpo. Isso é uma das ações que a gente está efetivando esse mês. Lógico que nenhuma recusa ela tem, né? As recusas não têm só um motivo, são diversas. Sim, E a gente exato. precisa atuar em todos esses gargalos que levam as famílias a terem essa vontade expressa de recusa familiar. E eu acho que o mais importante, aproveitando, né, o mês de setembro começando, o mês da doação, o mês de conscientização da doação, é que as pessoas se manifestem, porque é muito difícil para a família, no momento de perda de um ente querido, decidir sobre o que ele, de fato, gostaria que a gente fizesse. Então, ter essa vontade expressa ajudaria muito nesse momento. Muito obrigado. Só pedir para o Walter fazer um comentário com relação a essa recusa, Walter. Eu acho que esse é um dos fatores, mas não é o único, porque aumentou em 2020, 2021 e 2022, em relação a 2021 e 2022, quando a gente já tinha obrigatoriedade do teste. Então, eu acho que ela é multifatorial. Tem vários aspectos, talvez retomar o acolhimento que com a pandemia se foi se deixando, por um afastamento, um acolhimento melhor para as famílias, trabalhar mais com a decisão antes, como a Daniela falou, treinar melhor as pessoas que vão entrevistar, mas eu trabalharia no ponto que eu considero mais importante, é o atendimento adequado e humano de todo paciente que interna em hospital. Acho que isso a gente tem que começar a trabalhar muito o atendimento, sabe? As famílias têm que ser muito acolhidas, independente se vão evoluir para a morte ou não. Isso talvez seja um ponto importante. Mas são os três fatores. Os na hora, por atrasar a entrega do corpo, por dificuldades, e o atendimento que se dá, a humanização para a família. Exatamente, Walter. Um estudo que a BTO ajudou a contribuir com a Sociedade Brasileira de Patologia, publicado em 2021, um estudo nacional com quase 2.000 brasileiros questionados, nós temos somente 23% dos brasileiros se recusam em vida de ser doador, né? Nós temos a grande maioria dos brasileiros são a favor da doação de órgãos. No entanto, no momento de efetivar a doação, a gente está tendo um número muito inferior. Então, a gente precisa analisar exatamente. E a maioria dessas pessoas que recusam, a causa que recusam ser doadores é desinformação, é falta de informação da importância do programa de transplante no Brasil, da seriedade, do modelo, um dos modelos mais desenvolvidos do mundo que nós temos do programa de transplantes.
do Brasil. Existe mais um questionamento aqui da Isabela, e esse dado aqui é muito importante a gente discutir, que ela fala assim, há algum cálculo a respeito de órgãos que não foram ofertados, mas que não foram utilizados no primeiro semestre desse ano? Em abril foi publicada uma pesquisa da FAPEX, na verdade, eu acho que é FAPESP, mas ela escreveu FAPEX, que apontou que a maioria dos órgãos ofertados para o transplante no Brasil em 2014 a 2021 não foi aproveitado. Eu acho que esse dado aqui ele não foi corretamente absorvido. Esse trabalho, nós tivemos acesso a esse trabalho, Isabela. Esse trabalho não... a forma como se está passando essa informação, ela não é verdadeira, uma vez que esses órgãos que foram analisados foram somente os órgãos que não foram aceitos no próprio Estado. A grande maioria dos órgãos são aproveitados no nosso país. Uma parcela muito pequena que não é aproveitada no nosso país. E esse estudo foi somente daqueles órgãos que não foram aceitos na distribuição regional. E aí, a partir daquele momento, existe outros fatores que são tempo de isquemia fria, logística na aceitação do órgão e as condições clínicas do próprio órgão. E o Walter do Garcia teve acesso a esse estudo e também consegue discutir para a gente aqui sobre esse estudo. Walter. Isso, acho que é importante isso. Nós temos, como a Medina colocou, temos estados com várias facilidades de fazer transplante e outros com menos facilidade. Então, tem lugares em que tu não utiliza um doador de 80 anos, tem lugares que tu utiliza, tem lugares que tu não utiliza um doador com uma história prévia de alguma outra doença. Tem lugares que tu não tem doadores, por exemplo, o caso da Rondônia. A Rondônia não tem doadores, então oferece todos os seus doadores. Não tem receptores. Não tem receptores. Então, ali vão doadores que têm uma capacidade boa de serem utilizados, mas estão extremamente distantes. Leva 12 horas para chegar a Porto Alegre, e mesmo assim chega, e vem alguns. Então, tu tens vários órgãos que não são utilizados no Estado. Aqueles que não são, que correspondem talvez 10%, 15% do volume, eles são ofertados para todo o Brasil. E alguns deles realmente não teriam condições de ser usados, e aí são ofertados e recusa, e entra como uma recusa. Então, e outros 40% ou 50% são usados, o que é muito bom. De órgãos que seriam perdidos, nós usamos metade. Eu inverto a lógica. Se nós usarmos 40% desses que não seriam utilizados, nós aumentamos em 40% os transplantes. E foi o que aconteceu no Brasil. De 2009 para cá, quando a Central Nacional começou a distribuir órgãos, e principalmente o rim, que tem mais facilidade, tu não consegue tirar um coração da Rondônia, por exemplo, e levar para São Paulo ou para qualquer outro lugar, porque o tempo não permite. Mas tu pode fazer isso com o fígado e com o rim. E a metade desses estão sendo feitos. Ela tem razão que, se a gente nos organizasse um pouco mais, talvez em vez de 40, a gente utilizaria 60, mas não mais que isso. O Medina, que é o maior centro de transplante de rim do Brasil, tem uma experiência muito grande na aceitação de órgãos de outros estados, não é isso, Medina? No rim, depois de retirado, enquanto nós fazemos todos os exames para ver se o rim é utilizável ou não, a média universal de recusa do órgão já retirado é de 20%. Então, isso acontece como nós trabalhamos bastante com pacientes que têm critérios que são critérios expandidos, que nós temos que fazer uma análise mais adequada do órgão antes de transplantar, e muitas vezes o órgão não está apropriado depois que ele foi retirado, você só fica sabendo isso depois de fazer uma análise histológica do órgão ou fazer uma análise mais detalhada. No mundo todo, 20% dos órgãos depois de captados eles são recusados. Agora, a questão de recusa de órgãos que foram doados que não foram aceitos está muito relacionado ao coração, fígado, que são ofertados em regiões distantes e que não consegue chegar em tempo hábil para ser transplantado. Se você contabilizar todos esses, ou então que foram doados pela família numa condição clínica que é impossível de utilizar, aí dá um número alto, mas não é que foi recusado, ele não era possível de ser reutilizado. Perfeito. Muito obrigado, Dr. Medina. Agora a gente vai liberar a voz aqui, o Gudrian Nelfeld,
Se puder, seu som tá bloqueado, se puder desbloquear aí o seu áudio, você tem liberdade aqui de falar conosco aqui. Enquanto ele vai indo no áudio dele ali, a Isabela escreve aqui: muito obrigado pelo esclarecimento, pessoal, parabéns pelo trabalho. Só para esclarecer, a pesquisa que comentamos foi realizada por pesquisadores da PAPEX e foi publicada a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde. Obrigado, Isabela, pela sua participação. E se o Gudrian estiver conseguindo abrir o áudio dele aí ou escrever para a gente está preparado aqui para ouvir. Se ele não conseguir, ele mandou por mensagem para a gente. Espera aí. Índice de sucesso de transplante, se também melhorou. Então, ele quer saber se os resultados do transplante no nosso país vem melhorando, e aí eu deixo essa resposta também para a Luciana, que vem analisando os dados de transplante no nosso país. Luciana, você quer falar um pouquinho sobre a evolução do transplante no nosso país? Bom, a gente tem uma melhora da sobrevida, que é o que é analisado, né? Esse dado de resultado do transplante tem algumas métricas que são bem marcantes, que é a sobrevida em 30 dias, depois a gente analisa a sobrevida em 12 meses, e depois, anualmente, sobrevida até 5 anos, 10 anos, e conforme a série histórica vai se formando, hoje nós já temos pacientes com sobrevida de mais de 20, 30 anos de transplante. E é um dado que, sim, anualmente nós temos melhora dos resultados do Brasil como um todo, tanto nessa mortalidade em 30 dias, que está muito relacionada ao período perioperatório, quanto ao segmento a mais longo prazo, que está muito relacionado ao uso de imunossupressor, recidiva de doença de base, etc., e nós estamos com números anualmente cada vez melhores, o que reflete amadurecimento do sistema e, obviamente, também melhora de medicamento imunossupressor, técnica cirúrgica, cuidado intensivo. São questões multifatoriais que fazem com que, tanto no Brasil como no mundo como um todo, os resultados do transplante se tornem cada vez melhores. Existe, obviamente, variação para os diversos órgãos, mas acho que, grosso modo, todos eles têm resultados melhores do que no passado. Muito obrigado, Luciana. Só uma consideração, o Fabrício Magalhães, você já comentou, Daniela, sobre se já não estaria na hora de extinguir a exigência do RT-PCR no Covid. Está sendo feita exatamente essa análise agora, ela já citou, só estou ressaltando que ele participou conosco aqui. Bom, a gente já chegou aqui aos 45 minutos da nossa coletiva que a gente gostaria de divulgar. Eu acho que esse é um momento muito importante, um momento histórico, mostrando que a gente conseguiu romper, seguramente, um dos momentos mais difíceis de toda a história da atividade de transplantes no nosso país, que foi a pandemia. É motivo de muito orgulho para todos nós. E aqui eu gostaria de lembrar uma frase aí que cunhada pelo professor Medina, que no auge da pandemia, um dos momentos mais difíceis, ele falou que a gente não poderia deixar a chama do transplante morrer. E a gente conseguiu fazer isso com muito sucesso. Nós ultrapassamos as barreiras da pandemia, oferecendo a todo brasileiro a oportunidade de transplantar nos momentos mais difíceis e já conseguimos retomar nossa capacidade plena de transplantar. Temos muito para crescer, não é sem dúvidas, temos muito para crescer ainda, mas já conseguimos hoje, em 2023, no primeiro semestre, recuperar nossa capacidade plena de transplantar. Muito trabalho pela frente, sem dúvida alguma. Muita coisa para acertar aqui nos ponteiros. Vamos aguardar essa portaria. Assim que tiver essa portaria publicada, que você citou aqui, Daniela, vamos publicá-la aqui, vamos discutir com todos os centros de transplante e vamos colher frutos dessa portaria que seguramente foi desenhada com muita atenção para toda a comunidade. Gostaria de agradecer, então, aqui a presença de todos. O RBT vai ficar disponível a partir das 10 horas agora no site da BTO, abto.org.br, e gostaria de que o Dr. Walter pudesse fazer suas considerações finais, por gentileza, Walter. Desculpa. As suas considerações finais aqui para a gente... Não, eu gostaria de agradecer a oportunidade
E acho que realmente nós vamos chegar este ano, é a previsão, com 21 doadores por milhão de população e uma notificação de 70 mortes encefálicas por milhão, que era o objetivo realmente nosso, e acho que a gente vai chegar este ano a isso. É um trabalho duro, mas e vamos chegar também no Rim a 2019, como já chegamos e ultrapassamos no coração e no fígado. Talvez o pulmão a gente fique ainda um pouco atrás, porque são poucos estados e poucas equipes que fazem, mas o rim eu tenho segurança que agora a gente vai, e realmente a doação também. Muito obrigado. Medina, por gentileza, poderia fazer só a sua consideração final para a gente finalizar? Eu queria, esse Programa Nacional de Transplante é um programa super bem estruturado no Brasil todo. Ele é organizado para atender a população, desde aquele paciente que tem menos recurso até aquele paciente que tem um recurso enorme. Todos eles entram na mesma fila e todos eles são atendidos da mesma maneira. Da mesma forma, quando tem um doador, que é a pessoa que é a pessoa mais humilde, é aquela pessoa também que é mais famosa ou que tem mais recursos, quando ela tem morte encefálica, a família é abordada da mesma forma. Várias pessoas que têm bastante conhecidas na comunidade já foram doadores de órgãos, como Marcelo Flammer, e ocasionalmente uma pessoa que a sociedade conhece bastante acaba sendo receptor de órgão também, seguindo todos eles o mesmo sistema Nacional de Transplante, coordenação local pela Central Estadual de Saúde, que recebe o doador, seleciona aquele melhor receptor para qualquer um dos órgãos, dentro dos critérios que são muito bem estabelecidos, e a pessoa é transplantada nessa situação. Então, é um trabalho assim, eu que trabalho com mais de 40 anos de transplante como o Walter, nós trabalhamos de maneira muito segura, porque nós não temos controle sobre a fila. A fila, nós matriculamos o paciente na central e a central decide quem vai ser transplantado dentro do sistema informatizado. Nós trabalhamos de maneira muito segura. É um modelo excepcional que o Brasil tem, que é orgulho para todos nós, orgulho para a população brasileira. Muito obrigado. E isso, além de tudo, muito conforto para todos nós que trabalhamos na atividade de transplante, ter um sistema desse do qual a gente não tem nenhuma participação. Muito bem ressaltado, professor Medina, muito obrigado. Doutora Daniela, por gentileza, suas considerações finais aqui para a gente finalizar a nossa apresentação. Já dito pelo Medina e muito bem, né? O Sistema Brasileiro de Transplantes, coordenado pelo Ministério da Saúde, é um orgulho para todos nós, profissionais que trabalhamos nele. É um sistema que teve a característica e muito bem pensada lá atrás de separar as diferentes atividades, cada um cuida de sua parte. Esse tripé ele é muito bem desenhado, quem trabalha com transplante tem sua atividade muito bem estabelecida, quem trabalha com doação também, e quem faz o elo entre a doação e o transplante é a central. Então, todos trabalham com muita segurança dentro de um sistema que tem regras muito bem estabelecidas, publicadas em legislação, que dá segurança para todos nós trabalharmos dentro das nossas atividades, construindo um sistema que atenda à necessidade de todos os brasileiros, independente de qualquer coisa. O nosso foco é atender à necessidade de recuperação da saúde de todos que precisam de um transplante. Então, com isso, eu parabenizo a todos que trabalham no sistema e me dá muito orgulho de estar aqui hoje representando todo esse sistema no Ministério da Saúde. Muito obrigado, Daniela. Obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco aqui nessa manhã. Luciana, por gentileza, as suas considerações finais. Bom, eu não poderia deixar de agradecer esse espaço que a gente tem recebido na mídia. A gente começa agora o mês de setembro, onde é o mês da campanha de doação de órgãos, e a gente pode seguir nessa divulgação tão importante em relação aos transplantes e doação no Brasil. Informação muda doação. A gente sabe que aumenta o número de doadores, isso é um resultado direto. Então, agradecer muito o espaço que a imprensa tem nos dado de maneira muito séria para falar a respeito do Programa Nacional de Transplantes, para trazer informação de qualidade para a população, para que a população tenha respaldo e confiança
no sistema. E tome sua decisão a partir dessa informação. Então, esse espaço é fundamental. Eu espero que a gente consiga sempre ter uma linha direta, independente da campanha, independente de qualquer caso que chame a atenção na mídia. A gente precisa de vocês para divulgar os transplantes. Então, contamos com vocês ao longo do ano como um todo, porque isso é importante. A gente sabe que as pessoas acabam, às vezes, esquecendo que isso é importante para algumas pessoas que estão ali na fila de espera, mas é um assunto que tem que ter sempre pauta, e a gente que trabalha com transplantes está sempre à disposição. E obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Luciana. Eu gostaria só de deixar aqui que essa live foi gravada, na verdade vai ficar disponível no site da BTO também. Em breve a gente vai fazer o upload da gravação lá para que todos tenham acesso aí às informações necessárias. Eu agradeço a todos a presença. Iniciamos o mês do Setembro Verde com uma ótima notícia, com um número recorde de doações no Brasil. Muito obrigado a todos e até a próxima. Abraço.